claretiano, e hoje eu vou falar um pouquinho da prática pedagógica desenvolvida pela disciplina de História Moderna e Contemporânea, as etapas 3, 4, 5 e 6 do curso de História Moderna e Contemporânea. Nessa prática, eu tenho como professora orientadora a Elza Silva Cardoso, e essa atividade pedagógica ela tem como principal função a elaboração e aplicação de um plano de aula com algum tema relacionado aos conteúdos de História Moderna e Contemporânea. Pensando um pouquinho nessa temática, eu escolhi trabalhar com os 8º anos as insatisfações dos 3 estados no início da Revolução Francesa. Esse tema é um tema que traz aí uma passagem para a Idade Moderna, uma mudança de mentalidade, sobretudo uma mentalidade medieval para uma mentalidade mais contemporânea, sobretudo com base nas revoluções. Este plano ele tem ali o antigo regime em crise como tema principal. Os objetos de conhecimento são a Revolução Francesa e os seus desdobramentos. Neste plano eu pretendo trabalhar as habilidades da BNCC EF08HI04, que tem como principal processo aí identificar e relacionar os objetivos, relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Muito bem. Como justificativa, eu trago que esse plano ele está previsto de ser realizado em 2 aulas de 45 minutos e serão abordados os aspectos que fazem parte do trabalho desta habilidade acima mencionada de História, que consta na BNCC. A finalidade deste plano é ajudar os alunos a compreender os processos históricos do Iluminismo e da Revolução Francesa, que marcaram a transição para a contemporaneidade. O trabalho ele vai apresentar as demandas e características dos 3 estados, clero, nobreza e terceiro estado, mostrando os descontentamentos e queixas do terceiro estado que colaboraram para o estopim do início da Revolução Francesa. Espera-se que, por meio deste plano, os alunos eles possam entender a sua importância no exercício da política, identificando o poder e a voz no cenário do século do povo, o poder e a voz do povo no cenário do século XVIII, mas também no contexto atual do Estado democrático em que vivemos. Então, o objetivo principal é identificar as demandas sociais e políticas presentes na sociedade francesa do século XVIII, ou seja, do período iluminista. Materiais que eu utilizarei serão cópias impressas de fontes, das fontes ou datashow para projeção, folha A4 ou papel carta, canetas, plataforma Google Meet para dar as aulas expositivas, já que nós estamos num período de pandemia. Esse plano de aula ele terá, como eu havia mencionado, a duração de 2 horas, aulas de 45 minutos. Tá? E como desenvolvimento, eu trarei os seguintes aspectos. No primeiro momento, eu desenvolverei com os alunos um contexto histórico que desencadeou a Revolução Francesa. E para isso eu usarei 2 imagens, a saber, para instigar um pouco a curiosidade, trarei o plenário do Senado Federal do Brasil, durante uma sessão conjunta do Congresso Nacional, que foi realizada em 2017, e a pintura da abertura da Assembleia dos Estados Gerais em Versalhes, que aconteceu em 5 de maio de 1789, e essa pintura foi feita por Auguste Condé para os estudantes. Tá? Então, nesse momento, instigados, mobilizados por essas 2 imagens, espera-se que os alunos sejam capazes de, por meio de uma análise dessas informações contidas, compreender
que no Estado brasileiro, do tempo presente, existe um parlamento que funciona como uma assembleia. E nele também os representantes eleitos pelos cidadãos produzem leis do país e fiscalizam a atuação do Estado, em especial dos poderes executivo e judiciário, fazendo essa menção justamente da Assembleia dos Estados Gerais em Versalhes, que também houve uma discussão democrática no primeiro momento ali, mesmo que de forma um pouco deturpada, distorcida, mas que houve ali a importância de uma assembleia, de uma participação política. No segundo momento, após apresentar a pintura da Assembleia dos Estados Gerais, o professor, caso eu, vou escolher 1 ou 2 estudantes e pedir que descrevam o que vem na fonte, identificando suas principais informações básicas ali. A expectativa que eu tenho é que os estudantes eles consigam reconhecer os papéis dos membros da Assembleia dos Estados Gerais do século XVIII, ou seja, quem que pertence a cada um dos estados. Tá? O clero, nobreza, burguesia, povo, artesãos, etc. Tá? As assembleias sociais elas vão poder ser observadas tanto na organização espacial dos agrupamentos dos membros, como também nas vestimentas dos personagens. Tá? Também espera-se que os alunos consigam identificar as figuras do rei e da rainha da França. No caso, no canto esquerdo superior da pintura, o rei Luís XVI, sentado ao trono, e a rainha Maria Antonieta sentada ao seu lado. Tá? O objetivo é que, com o auxílio do título da pintura, os estudantes também sejam capazes de caracterizar a situação retratada como uma assembleia convocada pelo rei para debater, sobretudo, a insatisfação, as queixas do terceiro estado, principalmente, que havia ali sofrido por uma série de opressões, principalmente pelo número de impostos cobrados pelo primeiro e pelo segundo estado. No terceiro momento, o professor vai problematizar o contexto histórico, de modo que os estudantes consigam reconhecer que se trata de uma representação gráfica, uma estrutura social da França, e essa estrutura é dividida em 3 estados, tá bom? O triângulo também vai indicar a desigualdade numérica, e aí por meio de aula expositiva e tudo mais, eu vou mostrar para as pessoas ali naquele presente momento como que se deu, como que se estruturava o contexto social e o que se reivindicavam naquele momento, sobretudo o terceiro estado. E aí, trazendo nesse momento, eu vou também apresentar as principais queixas dos franceses, que, sobretudo do terceiro estado, que desencadeou a Revolução, e assim mostrando o caderno de queixas do Caniers de Delancey, que os franceses enviaram à Assembleia dos Estados Gerais entre 1788 e 1789. Tá? Na sequência, no quarto momento, os estudantes serão divididos em trios. Essa divisão, como será virtual, pode ser feita pelo Google Meet na parte de divisão de grupos. E a proposta é que eles escrevam cartas e queixas para o Congresso Nacional. E aí, orientados pelo professor, essas cartas têm que ter ao mesmo tempo relações com as fontes analisadas. Também eu vou orientar os estudantes a escolher como irão se colocar nas cartas e como eles identificarão as demandas do grupo social que eles irão explicitar. Tá bom? Estudantes, crianças, moradores de uma região, né? O professor também, nesse momento, ele vai orientar os alunos quanto à linguagem, por ser uma linguagem dirigida a um representante, a um líder político, a alguém que exerce um cargo público, pressupõe, então, um pronome de tratamento condizente, de uma linguagem formal, àquele deputado ou senador, né? Ou seja, dirigimos a Vossa Excelência e tudo mais. Bom, no fim,
Feitas essas cartas, será ali um momento também de uma leitura coletiva de algumas cartas, diferenciando as demandas do presente e as do passado. Tá? Essas cartas elas serão digitalizadas e socializadas para as aulas online para que os colegas possam ver. Após isso, sobre tutela da escola, sobretudo com base no apoio da coordenação do colégio, essas cartas serão enviadas ao Congresso Nacional. Esse seria o plano de aula nesse primeiro momento. Bom, uma coisa que é importante, né? A avaliação ela vai acontecer de duas maneiras. Primeiro, por meio dessa produção das cartas e envolvimento dos alunos com o tema, tá? No envolvimento da atividade. E a segunda maneira será por meio de 4 questões, essas sugeridas inclusive pela própria prática pedagógica. E essas 4 questões comporão ali 2 questões dissertativas e 2 questões objetivas, tá? E, por exemplo, já elaborando as questões, temos aqui, por exemplo, a questão 1, né? Eu já peço para que os alunos observem uma gravura. Essa gravura, deixa eu diminuir aqui só para a gente ver a imagem inteira. Essa gravura, ela traz aqui, por exemplo, uma representante dos 3 estados. Tá? Você pode observar que aqui temos o clero, aqui tem a nobreza e aqui tem o terceiro estado, que suprimido e oprimido pelo clero. E com base nisso, eles farão uma análise dessa gravura e tentarão responder o que essa gravura representa. Tá aqui. A segunda questão objetiva vai falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa de 1799, tá? E eles têm que assinar uma afirmativa incorreta. E aí, Napoleão, a incorreta seria que Napoleão Bonaparte conseguiu o apoio entre os jacobinos que acreditaram nas suas promessas reformistas, e isso é uma mentira, tá? Depois temos 2 questões discursivas, falando um pouquinho sobre essa questão dos 3 estados. E na sequência, outra questão discursiva, em que eu faço uma mistura. Eu coloco uma questão objetiva para eles assinalarem e, na sequência, justificarem a resposta. Eles terão que justificar a resposta assinalada. Tá? Então, com base nisso, estão feitas aí as questões discursivas. Como considerações finais, eu trago aqui que espera-se que, com base do que for aplicado, que os alunos possam entender a importância da Revolução Francesa como um marco importantíssimo para a valorização e participação popular e política na construção de uma identidade nacionalista. Também espera-se que por meio das queixas, os alunos também possam aprender a exercitar a sua democracia e a desenvolver a sua maneira de reivindicar os seus direitos. Então, traz aí essa questão. Também espera-se também que os estudantes se apropriem dos elementos principais do século XVIII e XIX que desencadearam a Revolução Francesa, como, por exemplo, a convocação dos Estados Gerais em 1788, a Assembleia Nacional Constituinte, a tomada da Bastilha, entre outros fatos que mostram, sobretudo, uma mudança de paradigma. Bom, por fim, refletir sobre a Revolução Francesa significa elevar os nossos alunos a uma expectativa de uma libertação da passividade política e da integração do sentido de seu protagonismo na sociedade, dando então um sentido cotidiano para
dando sentido ao seu cotidiano por meio da participação ativa de movimentos sociais, políticos contemporâneos. Espero que tenha gostado. Paramos por aqui. Até um próximo momento. Obrigado.